Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical do currículo dos jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 4 do dia 25 de julho de 2021. O tema e o assunto da lição de hoje, que nós vamos estudar, é o profeta Amós. Como você sabe, estamos estudando durante esse terceiro trimestre no currículo dos jovens os profetas menores, grandes aprendizados de Deus para a nossa vida. Na aula de hoje estudaremos o profeta Amós, adoração com justiça. O texto do dia da nossa quarta lição está em Amós, capítulo 6, o versículo 35. Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Deus estava criticando a adoração de Israel neste período, porque era uma adoração desprovida de justiça. Nós vamos perceber que Deus, Ele deseja que vivamos uma vida equilibrada em todos os aspectos. Não é possível vivermos espiritualmente equilibrados, espiritualmente bem com Deus, se a nossa atitude para com o nosso próximo não é um reflexo dessa comunhão com Deus. E é isso que o profeta Amós vai nos ensinar. Síntese da nossa lição. A profecia de Amós nos ensina que justiça e retidão são elementos fundamentais para a adoração. Justiça e retidão são elementos fundamentais para a adoração. Como eu disse, não podemos adorar a Deus pensando que Deus tão somente vai receber a nossa adoração com uma vida cotidiana toda atrapalhada. Queridos, nós precisamos aprender e ter na nossa mente algo vívido, algo vívido. Existe, infelizmente, um dualismo. Para muitas pessoas, elas dizem o seguinte: isso é a minha vida espiritual, e isso é a minha vida humana, a minha vida material. Para mim, não existe esse dualismo. Tudo é espiritual. Tem uma frase que eu já disse aqui no trimestre passado, e eu sempre vou repetir esta frase. Nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Então, toda a nossa vida tem que ser um reflexo da nossa espiritualidade. Toda a nossa vida tem que ser um reflexo da nossa comunhão com Deus. Não podemos simplesmente chegar diante de Deus como adoradores, mas com a vida toda atrapalhada, como se a gente viesse diante de Deus para o adorar só para cumprir uma agenda religiosa. Não podemos também trabalhar para Deus sem desenvolver uma comunhão com Ele, sabendo que essa comunhão com Ele é refletida na comunhão com o próximo. Eu sempre afirmo que Deus quer mais a nossa vida do que o nosso trabalho. E nós vamos aprender sobre isso na aula de hoje com o profeta Amós. Vamos à leitura do texto bíblico. Amós, capítulo 5, versículos 21 a 23, que nos diz o seguinte: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. O texto deixa claro que Deus estava enojado de uma adoração superficial. O texto deixa claro que Deus estava enojado simplesmente do cumprimento de uma agenda religiosa. Deus não queria que o povo de Israel entendesse tão somente que ele
ia receber uma adoração e eles iam continuar vivendo a mesma vidinha medíocre de sempre. Aí Deus diz: eu não vou receber o sacrifício de vocês, afasta de mim o holocausto de vocês, ainda que vocês cantem de forma magnífica, eu não ouvirei a voz de vocês. O profeta Amós vai ser incisivo nesse aspecto. O nosso comentarista vai nos deixar claro, vai falar diversas coisas na introdução, e eu quero destacar que ele diz aqui o seguinte, ó: o mais triste é saber que o sistema religioso, assim como os demais sistemas políticos, sistema jurídico e social, podem se mancomunar junto com a corrupção. Isso é lamentável e complicado. O sistema religioso deveria ser diferente. Todo sistema, infelizmente, tem se apresentado como algo muito complicado. Mas o sistema religioso é regido pela comunhão com Deus. O termo religião, né, do grego religare, que é trazer o homem de volta. É lamentável quando a gente vê acontecer algumas coisas no sistema religioso que acontece no sistema político e, enfim, em todas as situações da vida. A religião tem que ter um comportamento diferente. Profeta Amós, informações que nós temos do nosso comentarista. O nome dele significa carregador de fardos e é um homem que Deus chamou experimentado, um homem calejado para uma dura tarefa. Amós era experimentado, ele era natural de Tecoa. Essa cidade ficava a uns 20 quilômetros ao sul de Jerusalém, no deserto da Judéia. O profeta Amós também foi um profeta sulista, ou seja, era um profeta do reino do sul, que atuou como missionário no reino do norte. Algumas informações rápidas sobre o profeta Amós. Era um homem simples, era pastor, era boieiro e cultivador de sicômoro. Nós vamos perceber que como pastor de ovelhas, era um homem preparado, era um homem acostumado a passar tempo sozinho, era um homem que tinha momentos de solitude, momentos de reflexão, um homem realmente preparado, treinado e chamado por Deus, que é, inclusive, o que o comentarista trata aqui nesse terceiro ponto. Como pastor, ele passava muito tempo sozinho, meditando e observando a natureza. As ilustrações utilizadas foram extraídas da vida diária, indicando a originalidade dos seus pensamentos. Um homem de uma linguagem simples, nós vamos perceber isso nos profetas, que eles usavam a linguagem que eles tinham. Quando a gente estuda a inspiração da Bíblia, a gente percebe isso, que Deus inspirou, ou seja, Deus colocou neles a palavra, mas eles exteriorizaram do seu jeito, com a sua cultura, da forma que eles foram usados por Deus. O segundo ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada.
No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vai fazer um breve histórico sobre a profecia de Amós, nos mostrando que era um período de paz que Amós viveu. Então, havia um clima de tranquilidade, um clima amistoso entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Esse período ficou conhecido como a Idade de Ouro para ambos os reinos. Eles não se conflitavam, não se confrontavam. Foi um período, segundo parágrafo, de muita prosperidade. A paz política, a expansão territorial conduziram Israel e Judá, né? Tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul conduziram Israel para um período de prosperidade material. As nações vizinhas pagavam tributo para o Reino do Norte, as riquezas afluíam, os novos ricos perdiam a paciência com as restrições de trabalhos impostas pela lei do sábado, e a gente precisa entender que essa lei do sábado aqui, foi imposta pelo próprio Deus, era o descanso sabático, foi um período de grande prosperidade. O profeta Oséias profetizou num período semelhante a esse também, né, para o Reino do Sul. Aqui Amós está profetizando para o Reino do Norte, Oséias profetizou para o Reino do Sul. Um período de grande prosperidade, mas era uma prosperidade que não vinha de Deus. Era uma prosperidade que vinha da luta diária, era uma prosperidade que vinha das circunstâncias que envolviam aquele momento. A Síria não estava se destacando tanto, Israel havia vencido a Síria, enfim, era um momento de prosperidade e eles acreditavam que essa prosperidade era dada por Deus e acabaram se enveredando por um caminho de grande paganismo religioso. Nós aprendemos, né? Estudamos lá na lição de adultos algo sobre esse período, e Jeroboão II havia incentivado a prática dos cultos à fertilidade e havia colocado bezerro de ouro para que o povo o adorasse. Jeroboão, que foi o primeiro rei do Reino do Norte, temendo que o povo saísse de Samaria para ir a Judá ou a Jerusalém para adoração, construiu bezerros de ouro para o povo adorar. Como nós falamos lá na lição de adultos, esses dois reinos, né, depois da divisão através de Roboão, filho de Salomão, 20 reis passaram no Reino do Sul e 19 reis passaram no Reino do Norte. Dos 20 reis do Reino do Sul, alguns foram piedosos e outros não. Mas dos 19 reis que passaram no Reino do Norte,
todos eles foram reis ímpios. Todos eles foram reis que cometeram atrocidades e, principalmente, a questão da idolatria, quando o povo passava a adorar outros deuses. Jeroboão incentivou essa prática de cultos à fertilidade, né? Fez bezerros de ouro, e a gente vai perceber que essa prática de fazer um bezerro de ouro estava ligada lá à saída do povo de Israel do Egito. Arão fez bezerro de ouro para o povo adorar, e Jeroboão aqui também fez 2 bezerros de ouro. Terceiro ponto, adoração com justiça. Adoração com justiça. Aqui vem o cerne da mensagem de Oséias, a coluna cervical da mensagem de Oséias. O livro pode ser dividido em 2 partes principais. Na primeira seção, situa-se os oráculos que vieram pela palavra, e aqui encontramos juízos entregues para 8 nações: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. O profeta apresentou também uma série de discursos de julgamento contra Israel, e depois, na segunda sessão, estão as visões para fortalecer a sua intimação. Amós apresentou uma série de símbolos dos juízos vindouros de Deus e, por fim, terminou a sua mensagem apresentando a restauração futura de Israel. Então, esta era a mensagem do profeta Amós. Era uma mensagem de confronto, era uma mensagem que buscava trazer o povo de volta para a presença de Deus, que apontava para o juízo de Deus, mostrava também a restauração. Ele trouxe a mensagem de juízo de Deus sobre essas demais nações para mostrar para Israel o seguinte, que Deus sempre trata com nações ímpias. Israel tinha um sentimento de que eles eram o povo preferido, o povo escolhido de Deus, e que Deus não iria tratar. O que Amós está fazendo é mostrar para a nação de Israel que, assim como Deus trataria com Damasco, com Gaza, com Tiro, com Edom, com Amon, com Moabe, com Judaia, Deus trataria também com o povo de Israel. Dentre essas 8 nações, Judá, reino do sul, Israel, reino do norte. Então, Deus trata com severidade. Não importa se somos o povo de Deus, a justiça de Deus sempre será executada. É claro que a justiça de Deus é sempre permeada pelo seu amor, mas a justiça de Deus será executada. Aqui no segundo parágrafo, o comentarista vai tratar sobre a responsabilidade social. Desde a primeira aula, que foi uma aula introdutória do trimestre, nós estamos falando dessa questão da justiça social. Os profetas, tanto os menores quanto os maiores, sempre deram um brado em relação à justiça social. E como eu disse agora há pouco aqui, no início da nossa aula, o nosso amor, a nossa adoração, a nossa fidelidade a Deus se manifesta na relação com o próximo. Se manifesta na relação com o próximo. Essa relação com o próximo é tão importante para o cristianismo que a Bíblia diz que se alguém ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, esse tal é mentiroso. Porque como, pois, pode amar a Deus que não vê, se aborrece a seu irmão a quem vê? Então, eu digo que nós encontramos Deus no outro. Na relação com o próximo é que nós manifestamos a nossa relação com Deus. E é nítido isso na história do povo de Israel. Sempre que eles se desviavam, sempre que eles se afastavam de Deus, eles também tinham uma relação complicada com o próximo. Então, o nosso comentarista nos deixa claro aqui o seguinte, os pobres... deixa eu ver se esse negócio aqui aconteceu anteriormente, aconteceu de novo. Os pobres eram pisados, extorquidos, eram explorados, seus direitos eram violados. Por quê? Porque a nação havia se afastado de Deus e então
começa a cometer estas atrocidades. Mas, enfim, Deus está sempre tratando e falando com a nação em relação à justiça social, à responsabilidade social. E responsabilidade social é uma ação da igreja. E, por fim, a adoração com justiça. O que Amós quer nos ensinar com essa adoração com justiça? Conforme vimos, apesar dos múltiplos pecados e das injustiças sociais, a adoração nos espaços supostamente sagrados continuavam de forma natural. Ou seja, eles pecavam, cometiam injustiças, matavam o pobre, usurpavam o direito do pobre e iam para a igreja, iam para o templo para adorar a Deus, como se nada tivesse acontecendo. E aí o comentarista nos deixa claro também que o sacrifício desprovido de justiça representava uma transgressão ao Senhor, Nós precisamos entender que quando chegamos diante de Deus, devemos chegar com as mãos limpas, devemos chegar com as mãos purificadas. Esse espetáculo em volta do culto maquiava uma superficialidade da adoração. O culto não precisa ser espetaculoso. É interessante que através de Jeremias, por exemplo, Deus fala com o povo que eles buscavam incenso aromático de fora, traziam coisas importadas para apresentar a Deus. Aí Deus fala: o vosso sacrifício cheira mal diante das minhas narinas. É bom quando aprendemos que a adoração cristã não é apenas um item da liturgia, mas uma prática de vida, uma resposta obediente à palavra de Deus. Mais do que adorar a Deus somente com os lábios, adoramos ao Senhor com a nossa vida. Nós precisamos adorar a Deus com tudo o que temos, nos entregar diante do altar do Senhor e entendermos que a nossa prática de serviço ao próximo é também uma prática de adoração. Que essa verdade esteja interiorizada na nossa vida e que nós aprendamos com essa mensagem do profeta Amós a adorar a Deus com justiça. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.